Na disciplina de ciências de hoje, eu irei trabalhar com vocês o conteúdo plantas e em seguida nós iremos falar sobre o processo de fotossíntese. As plantas e os vegetais são encontrados distribuídos por todo o planeta Terra. E por conta disso, as plantas e os vegetais apresentam várias características, tais como tamanhos, formas e cores variados. Alguns vegetais ou plantas não possuem nem flores, nem frutos e nem sementes. É o exemplo das samambaias. Ao contrário disso, nós temos alguns vegetais e plantas que já possuem as flores, os frutos e as sementes. Como você pode observar nessa imagem, o maracujá é um fruto que possui essas três características: flores, frutos e sementes. Você sabia que as plantas são consideradas seres vivos? Isso acontece porque elas conseguem realizar diferentes funções que são necessárias à sua sobrevivência. Elas respiram, nutrem-se, reproduzem e morrem. Deu para entender? Agora nós iremos falar sobre o processo de fotossíntese. Isso mesmo, esse processo que ocorre nas plantas e nos vegetais. Então, vamos lá. Diferentemente dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, elas são classificadas como seres autótrofos. Então, esse processo de nutrição dos vegetais e das plantas, sempre que eu falar vegetais e plantas é a mesma coisa, é chamado de fotossíntese. Vale lembrar que a fotossíntese ocorre na planta durante o dia e a noite. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, porque ela está sob o efeito da luz solar. Então, agora vamos conhecer por partes esse processo de fotossíntese. Primeiro, os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do caule até as folhas. Segundo, é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar. Terceiro, na presença da luz ocorre a fotossíntese. Lembra que eu falei que o processo ocorre durante todo o dia, mas que durante o dia esse processo é mais evidente porque ele está sob o efeito da luz solar? Quarto, então o resultado desse processo tem a formação de um tipo de açúcar, que nós chamamos de glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio, que também é o alimento dos vegetais. E por último, o quinto, a glicose, que foi formada lá no item 4, é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. Ah, você sabia que a planta respira? Pois é, agora nós iremos falar sobre o processo de respiração e transpiração das plantas. As plantas, assim como os vários outros seres vivos, também precisam respirar. E nesse processo respiratório, as plantas e os vegetais retiram o oxigênio do ambiente e, em seguida, liberam um gás. Quem sabe que gás é esse? Depois que retira o oxigênio, o gás carbônico. A troca dos gases entre a planta e o meio ocorre através dos estômatos. É também por meio dos estômatos presentes nas folhas que as plantas transpiram, liberando parte da água que foi absorvida pelas raízes. E na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que vivem. Agora que eu sei que vocês já aprenderam, é hora de realizar as atividades. Livro de ciências, vocês irão responder as páginas 40, 41, 42, 43 e 44. Tchau! Até o próximo vídeo!